Bom, então nossa aula é fluxo de energia. Nós vamos retomar tudo aquilo que eu andei passando por online para vocês. Eu acho que não ficou nada esse material de vocês, tá? Não ficou nada concluído. Vocês também. Oi? Eu vou começar a explicar. Você pode esperar ou você tem muita necessidade? Você consegue esperar? Senão você vai, não tem problema. Bom, pessoal, esse é um recorte do... Oi? Desculpa. Esse é um recorte do caderno de vocês, do aluno, tá? Da primeira atividade que vocês têm aí como exercício. Então vamos lá. A primeira informação que a gente tem nessa folha, que eu coloco, até saiu daqui, eu acho. Daqui. Olha lá, que eu coloco aqui, que é quando um organismo se alimenta do outro nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia quanto de matéria. Então eu grifei energia e matéria aí como duas palavras importantíssimas nesse estudo, tá? Então, quando um organismo se alimenta do outro, vamos pensar lá naquele estudo da cadeia alimentar, né? Ele se alimenta, então, nas relações da cadeia alimentar, a transferência de energia. Então, a gente tem que desconstruir a ideia de que um ser vivo come o outro. Então, por exemplo, vou até virar aqui para a galera para ver se eles enxergam a gente aqui agora. Então, por exemplo, eu tenho lá, né, o capim, aí eu tenho o gafanhoto, aí eu tenho o sapo, eu tenho a cobra e depois eu tenho aqui os decompositores. Isso é uma cadeia alimentar, tá? Então, sempre começando com um ser, todos eles seres vivos. Isso é importante a gente entender. E sempre começando por quem? A cadeia alimentar? Por quem? Entendi, desculpa. Nesse caso, um capim. Mas como nós podemos chamar o capim, cientificamente e biologicamente falando? Qual é o papel do capim nessa cadeia alimentar aqui? Ele o quê? Pode falar alto, gente. Alimenta o gafanhoto. Alimenta o gafanhoto, muito bem, mas qual é o papel? Vamos lá. Cada um desses animais aqui, desses seres vivos, na verdade, que não são todos animais, todos eles têm uma função nessa cadeia alimentar. Lembram desse estudo? Então vamos lá. As plantas, elas são então consideradas produtores, porque elas produzem o alimento delas mesmas, né? E aí elas passam esse alimento, né, para os outros seres vivos. A produção desse alimento aqui se dá através de um fenômeno chamado fotossíntese. Nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente aí também surgir o assunto, né? A fotossíntese, então, a necessidade acontece com todos os vegetais, para que eles façam o seu próprio alimento, porque eles não podem sair correndo atrás do alimento como os outros seres vivos fazem, né? Como o gafanhoto, o sapo, a cobra, decompositores. Então eles usam a energia do sol, eles usam o gás carbônico que vem do ar, né? Eles usam, que mais? Eles usam os nutrientes que vêm do solo, a água, e aí lá dentro dele é como se fosse uma receita de bolo, né? Mistura, acontece um processo químico,
e eles fazem então esse alimento que nós chamamos de glicose, tá? Que é um açúcar. Açúcar dá o que pra gente? O que o açúcar? Quando a gente come uma coisa com açúcar, a gente fica o quê? Principalmente à noite. Energia. Fica com energia, né? Fica com muita energia. Então, o vegetal, né? Todos os vegetais na cadeia alimentar, eles vão fornecer a energia primária para todos os outros seres vivos. Por isso que fala lá, quando um organismo se alimenta do outro nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia quanto de matéria, que é o próprio ser vivo, no caso, né? Então vamos lá, esse capim produziu a energia 100%, tá? Ele está 100% de energia. Vem o gafanhoto e se alimenta dele, tá? Só que aí o que acontece? Ele vai usar essa energia 100% dele para os mecanismos de metabolismo dele. Então ele não vai ter 100%. O gafanhoto vai se alimentar, vamos supor, de 80% dessa energia, né? Além da matéria, se alimenta da energia e aí ele vai transferindo essa energia. Ele vai gastar energia, vamos supor, gasta energia, transfere 70%. É uma suposição. Gasta energia, transfere 70% para a cobra, né? E essa setinha aqui, ela significa que houve a passagem de energia, tá? A gente tem que parar de pensar na questão de que um comeu o outro. Eles foram comidos, eles se alimentaram, sim, né? Mas a setinha, em biologia, no nosso estudo de biologia, indica que houve a passagem de energia de um ser vivo para o outro. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso esquema que era em PowerPoint, eu coloquei aqui para vocês. Aí, olha só, tem aqui no próximo item, que vocês têm aí na folhinha de vocês, observar essa imagem aqui, ó. O que está acontecendo nessa imagem? O que acontece nessa imagem? O que vocês observam nessa imagem primeiro? Aí está pequenininho, mas dá para olhar ali na tela. O que a gente consegue enxergar nessa imagem? Há ser vivos nessa imagem? O que? Garça. O que mais? Plantas, muito bem. Tem mais ser vivo que vocês estão enxergando aí? Além desses dois? Há ser vivos nessa planta, além dos dois? Eu acredito que não, né? E seres que não são vivos? Oi? O que não é vivo aqui? Água, muito bem. Tá de dia, não tá? Nós não estamos vendo o sol, mas existe o que aí? A luz solar. Então, luz solar é o que? É um ser não vivo, né? E também nós não estamos enxergando, mas aqui, ó, ela está sobre o que? Não está em cima da água, ela está sobre o que? Terra. Oi? Terra. Sobre a terra, sobre o solo. Então nós temos aqui solo, terra, luz solar e água como seres não vivos, tá? E aí a gente volta aqui na nossa base de informações. Então, os seres que nós chamamos dentro de um ecossistema de vivos, nós chamamos de seres bióticos, ó. Bióticos, tá? Dentro de um ecossistema, então, os seres bióticos são seres vivos. São seres vivos. E os seres abióticos são seres não vivos. Então, lembra sempre que num ecossistema, aqui é um ecossistema, tá? Ó, isso aqui é um ecossistema, tá? Que vocês estão vendo aí.
ou um pedaço dele, tá? Sempre num ecossistema vão existir seres bióticos e seres abióticos. Os seres abióticos, eles vão colaborar para que os seres bióticos sobrevivam no ambiente. Não existe uma sobrevivência sem esses dois elementos aqui dentro do ecossistema. Deu para pegar até aí? Por enquanto? Então, beleza. Ó, essa primeira pergunta, então, nós já fizemos juntos. Ó. Destaque os elementos bióticos e abióticos presentes no ambiente. Tá? Depois, vocês vão escrever no caderno. Depois, não agora. Nós estamos fazendo junto, tá bom? Aí fala assim, ó. Que relações os seres vivos estabelecem com o ambiente? Então, quais são as relações que eles estabelecem com o ambiente? A relação principalmente o quê? Da cadeia alimentar. Né? Uma segunda relação é uma relação com os seres, com os elementos abióticos, né? Os elementos não vivos, porque eles vão precisar de uma terra, eles vão precisar dos nutrientes da terra, eles vão precisar da água, eles vão precisar da luz solar, né? Não pensando somente na garça, mas nas plantas também que estão ali, tá? Aí tem uma outra imagem ali embaixo, ó. Deixa eu puxar para vocês aqui. Tem uma outra imagem aqui. Essa imagem ela não está muito bacana, mas ela é uma cachoeira, é um pedaço de uma cachoeira e está chovendo nela aí, tá? Ela está meio que chuvosa, tá bom? Olha só. E aí pede-se assim. Para a gente observar, né? O que nós vemos aqui na cachoeira? Mesma coisa. Quais são os elementos vivos aqui? Quais elementos vivos que a gente consegue observar nessa imagem? As plantas, né? Somente as plantas. E os elementos não vivos? A água. O que é isso? Pedra, rochas, né? E os demais, e lógico, nós sabemos que aqui dentro da cachoeira pode ser que tenha um peixe, pode ser que tenha um anfíbio, né? Por que não um réptil também, né? Pode ser que tenha outros seres vivos aí, mas nesse momento nós estamos enxergando isso, tá? Aí vem as questões. Vou baixar aqui. Quando não... Aí, olha lá. Observe na questão 2. O que está acontecendo com os vegetais em nível bioquímico? O que há em comum entre os dois processos bioquímicos que as plantas estão realizando? Faça suas anotações. Bioquímico. O que será que a planta está fazendo aqui que a gente não está enxergando que é um processo bioquímico? Primeiro está chovendo. Está chovendo nessa mata fechada. Como que acontece a chuva? Vocês sabem como que acontece a chuva? As plantas são responsáveis pela chuva? Vamos pensar na floresta amazônica. Lá chove muito, porque tem muito vegetal, muita planta, né? Quando as plantas elas respiram, elas respiram oxigênio, né? E quando elas transpiram também, elas soltam gases para fora dela, tá? Esses gases, então, eles sobem até a atmosfera e precipitam-se em forma de chuva, tá? Então, um processo que está acontecendo bioquímico aqui é esse processo de chuva. Outro processo que está acontecendo aí é o processo da própria alimentação dela. Né? Ela está usando sais minerais, ela está usando a água, ela está usando o sol que está chegando nela para fazer aquilo que nós chamamos de fotossíntese. Tá? Então aí, as questões elas pedem então para que vocês descrevam isso daí que nós conversamos agora. O C fala assim, ó, a partir dos estudos desses processos, observados e analisados tanto na imagem 1 quanto na imagem 2, complemente o esquema abaixo
que demonstra os ciclos nos quais os elementos estão diretamente ligados, além de serem extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Considere os seguintes termos para completar o esquema. Gás carbônico, tá? Então, olha só. Quando a planta... Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos voltar lá no outro quadro. Acho que aqui dá para a gente fazer. Quando a planta, olha só. Não sou muito bem de desenho, mas vamos tentar lá. Vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese, que é o processo que a planta faz para conseguir alimento, tá? Quando a planta ela produz a fotossíntese, então o que ela vai precisar? Ela vai precisar de água e os sais minerais que vêm do solo, tá? Ela vai precisar aqui do ar, ela vai precisar do gás carbônico, que é o CO2, tá bom? Ela vai precisar da luminosidade. E aqui dentro, então, ó, vai fazer vou até fazer aqui uma voltinha, né? Pra gente lembrar na mistura do bolo, tá? Porque nas folhas, né? Vai acontecer isso nas folhas aqui. Ela vai, então, juntar tudo isso e vai produzir um negocinho que nós chamamos de glicose, que é a comida dela, glicose. Tá? Ao mesmo tempo, pessoal, desse processo que ela faz, olha só que interessante. Ela, além dela produzir a glicose para ela e para nós também, porque quando o gafanhoto come, o sapo come, a cobra come, né, e vai chegar nos decompositores. O que é um decompositor? Decompositor é aquilo que vai comer tudo que está morto, morreu lá a cobra, né? E ele vai devolver esses nutrientes do corpo da cobra, além de se alimentar, é um ser vivo. Ele vai jogar esses nutrientes para o solo e o solo vai ficar fértil, tá? Então, mas vamos pensar numa cadeia alimentar onde se tem aí, por exemplo, o boi, né? Então, o boi vai se alimentar de grama, depois vem aí nós, enquanto seres humanos, nos alimentamos da carne dele, então a gente está cheio da glicose, de energia. Tá? Então, além da planta produzir a glicose, ela solta para o ambiente, ó, um negocinho que nós chamamos O2. O que significa isso? O que é o O2? Duas moléculas de oxigênio. E o oxigênio não é o ar que a gente respira? Então, olha só a grande importância que a planta tem, pessoal, para nós enquanto seres vivos. Não só para nós enquanto humanos, mas para todos os seres vivos. Além dela produzir a glicose, ela produz oxigênio, mas ela tira do ar um elemento que causa mal para a gente, que é o gás carbônico, né? Por isso que a gente não pode, às vezes, usar. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas não sei vocês, mas eu me sinto muito mal de ficar o tempo todo, às vezes, com a máscara, porque quando a gente inspira e expira, quando a gente solta para fora o ar do nosso corpo, a gente solta isso aqui, ó. E isso aqui é ruim para nós, tá? Se a gente entrar dentro de um quarto e só tiver isso aqui, a gente morre. A gente tem que respirar isso daqui. Então a planta usa isso daqui, faz todo o processo e elimina pra gente isso daqui, tá? Aí a gente para pensar, lá a Amazônia é o grande pulmão do mundo, porque tem muita árvore. O que vocês acham? Já escutaram falar isso? Qual é o pulmão do mundo? A Amazônia? É uma pegadinha. A Amazônia, por mais que tenha árvores, né, muitas árvores, ela não é o pulmão do mundo. E não é o pulmão do mundo porque ela está sendo devastada, isso aqui. Tá? Na verdade, a grande quantidade de oxigênio vem lá das algas marinhas dos oceanos, tá bom? Mas uma plantinha que a gente tem em casa já ajuda muito para nós ali dentro da nossa casa. Vocês já repararam que é mais fresco, que é bem mais fresco lugares onde a gente está, principalmente à noite, onde tem muitas plantas, do que lugares que não tem planta nenhuma? Já repararam isso? Por quê? Por conta do oxigênio que ela vai liberando. Tá bom? Então, olha só. O que vocês vão fazer agora nessa segunda aula? São esses exercícios que se pedem aí, ó.
Deixa eu voltar aqui, pessoal, depois assistir, tá? Então, o C vai ser assim, ó, a partir do estudo desses processos, analisando as imagens 1 e 2, complemente o esquema abaixo, que é esse esquema que vocês têm aqui, ó, tá vendo? Que demonstra os ciclos nos quais os elementos estão diretamente ligados, além de serem extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Considere os seguintes termos para completar o esquema. Então vai ter que ter nesse esquema gás carbônico, carboidrato, respiração, alimentação, fungos e bactérias, herbívoro, fotossíntese, decomposição e planta. Vamos lá. O que é gás carbônico? O que é CO2? O que é CO2? Acabei de falar, gente. Não. Gás carbônico, tá? O que vem a ser carboidrato? Já escutaram falar? Esse alimento é cheio de carboidrato. O que é carboidrato? É um tipo de açúcar. E aonde nós vamos ter carboidrato aqui na fotossíntese? Na produção de glicose. A glicose tem muita energia, ou seja, tem carboidrato. Bom, vamos continuar aqui. Respiração, vocês sabem. Alimentação, vocês sabem. Fungos e bactérias. Onde nós falamos em fungos e bactérias aqui? Onde nós falamos em fungos e bactérias? Nos decompositores. Tá? Então, olha só, esse esquema de vocês aqui, ele vai ter que ser encaixado essas palavrinhas. Essa é uma atividade. Depois vem a outra, que é o D, o exercício D, tá? Aqui, ó, o esquema. Pessoal de casa, eu já mando no grupo depois, tá bom? Esse é o esquema que vocês vão ter que colocar, tá bom? Então vocês vão ter que encaixar aqui. Então vejam as setinhas, ó. Eu falei para vocês. Sempre a setinha indica transmissão de energia. Tá vendo? Então o A vai transmitir para B, o D transmite para A, o D transmite para E, e aqui vocês vão colocar esses processos que vocês acharem, né, que cabem certinho aí. Depois do exercício D, ele fala assim, ó. Vamos lá. Os processos reciclam constantemente os elementos químicos na natureza. Denomina-se ciclo biogeoquímicos, que é um assunto que nós vamos ver na próxima aula. Para compreender esse processo, define em seu caderno ou glossário o significado de cada parte desse fenômeno. Ciclo biogeoquímico. Então vocês vão pesquisar o que é ciclo biogeoquímico. E pesquisem em diferentes fontes a importância dos ciclos biogeoquímicos e a importância desses ciclos para a manutenção do equilíbrio sistêmico. Então é uma pesquisa sobre os ciclos biogeoquímicos. E depois, para sistematizar, tá? Tem um texto que vocês vão fazer, tá bom? Ó, as relações dos ambientes observados nas imagens 1 e 2 representam ciclos ou movimentos dos elementos entre seres vivos e não vivos. Complete o quadro ao lado, sistematizando o fluxo da matéria. Para isso, elabora um pequeno texto, utilizando as seguintes palavras: decomposição, animais, consumo, plantas, bactérias e fungos, produção, chuva, intemperismo e decomposição. Tá? Não precisa usar ciclo do cálcio, do fósforo, essas coisas. Fotossíntese, respiração e decomposição, nem do carbono. Fotossíntese, respiração, ciclo do oxigênio. Também não precisa usar ciclo do oxigênio, que nós vamos ver depois. Mas é elaborar um textinho com essas palavras. Tem coisa para fazer nessa aula, tá bom? Quem tiver dúvida é só perguntar, tá? Só não pode deixar de fazer. E vocês podem colar no caderno,
tá? E não precisa copiar as perguntas, vocês podem responder já de acordo com o que está aí, tá bom? Pessoal de casa, já já estou mandando isso aí para vocês.